Pastor Marcos Madaleno, filho espiritual que amamos tanto. Receba com alegria. Pegue a sua Bíblia, um papel para você anotar. E depois o pastor Marco tem a... Isso. Deus abençoe, filho. Te use com poder e graça. Amém. Vou trazer outra água para você, que essa aqui já foi. Amém. Boa noite, igreja da cidade. Você está na 7ª noite da virada. Todos os dias Deus nos surpreendeu. E o domingo ainda vai chegar. Deus vai te surpreender até o final. Tem grandes coisas deles para a sua vida nesse tempo. E eu quero, antes de entregar a palavra de Deus para o seu coração, eu quero lembrar a você que o Reação já está chegando. E eu queria que você assistisse o vídeo do Reação e já se preparasse para viver o melhor Reação da sua história. Pode colocar o vídeo do Reação aí, por favor. Estão confirmados Jason Lee Jones, Laura Sougueles, Pastor Marcos Vens, Theo Hayashi. Uma galera está vindo para ministrar sobre a sua vida e nós seremos enviados para um tempo de transformação da nossa nação. O Reação é uma declaração de amor da juventude cristã pelo Brasil. Amém? Jovens que não vão assistir o que acontece no Brasil, mas vão reescrever a história dessa nação. E eu queria dar inscrições do Reação aqui hoje. A inscrição do Reação foi prorrogado o preço para R$ 75,00 no mês de dezembro. E somente hoje, quem fizer inscrição do Reação vai ganhar 20% na nova coleção das camisetas Eleve. Então, se você fizer inscrição hoje, já se adiantar, você vai ser recompensado com esse desconto e o nosso preço foi prorrogado. Eu queria dar uma inscrição para a primeira pessoa. Veio um ônibus hoje, gente, de Duque de Caxias. Então não tem jeito, o primeiro de Duque de Caxias que chegar aqui em cima, aqui perto de mim, vai ganhar uma inscrição. É o primeiro. Aí, ó. Ele já veio com a camiseta do nosso ano profético, o justo viverá pela fé. Pela fé conquistou a inscrição. Qual que é o seu nome? Leonardo. Leonardo está confirmado no Reação, pode procurar o Levi ali, você tem uma inscrição para o Reação 2017. E fala para todo mundo lá vir para cá. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Quem está fazendo aniversário hoje? Então corre aqui. Tem que correr. Está fazendo aniversário também? Já trouxe até o RG. É deselegante, mas eu vou perguntar para os dois, tá? Quantos anos você está fazendo? 43. 43 e vai estar no Reação 2017. E você? 4.0. 4.0, amém. Então, podem procurar o Levi, estão inscritos no Reação 2017. Um aplauso para eles, amém? É isso aí. Hã? Qual o seu nome? Quer participar do Reação? A Laurice está fazendo 71 anos. 61! E ela... É 71? Ela está fazendo 71 anos. E ela veio aqui dizer assim, eu quero participar do Reação. Um aplauso para a Laurice. Amém? Você vai participar do Reação. Amém? Amém, Ministério Diamante. Pode procurar o Levi lá. Está inscrita no Reação 2017. Amém. Eu louvo a Deus por essa virada, por essa igreja,
por essa juventude, pelos discípulos que caminham comigo e que têm liderado essa família chamada Eleve, pelos meus pais espirituais. E essa é uma das maiores alegrias da minha vida, estar aqui, vivendo esse ambiente maravilhoso que Deus nos deu. O futuro que Deus tem para nós é lindo e o melhor está por vir, amém? Eu queria compartilhar uma palavra com você. Você está preparado para receber a palavra de Deus? Que se chama a virada de dentro para fora. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 16, versículo 32, a parte B, que diz assim, você pode acompanhar comigo aí no multimídia também. Diz o seguinte: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A Almeida Revista Corrigida diz o seguinte: melhor é o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Essa é uma palavra de sabedoria. Essa é uma palavra que faz com que a gente reavalie as nossas conquistas. Deus nos deu, nesse lugar, uma unção de conquista de cidades. Nós ouvimos aqui o Leonardo. Ele já está declarando que Campina Grande será conquistada pelo Senhor. Quando a gente pisa dentro de uma universidade, a gente não pisa pensando em se defender do pecado, a gente pisa pensando na conquista daquela universidade. Quando a gente pisa numa cidade, a gente já pensa na conquista daquela cidade. E conquistar uma cidade nesse texto está revelando uma conquista, um dia de glória, uma conquista de grandes proporções. Quantos querem viver vitórias, conquistas de grandes proporções aqui? Aqui não está falando de apenas uma pessoa ser conquistada, apenas uma casa, apenas ter um bem. Aqui está falando de uma conquista de uma cidade inteira. E aí o texto está dizendo que a menor conquista, talvez, em outra perspectiva, ela é mais importante do que a conquista da cidade. O texto não está dizendo, Salomão que governou sobre várias cidades, ele não está dizendo que a gente não deve viver conquistas de grandes proporções. Ele está dizendo o seguinte, que para que a sua conquista seja consolidada, para que ela seja sólida, para que ela seja realmente poderosa, você precisa primeiro viver aquela conquista que é a conquista interna. Aquela conquista que é a conquista dentro de você. Se você estiver bem por dentro, você poderá conquistar sem limites no reino de Deus e para a glória de Deus. Sabe o que Deus tem falado no meu coração? É que uma conquista real, sólida, poderosa, antes de acontecer fora de você, ela acontece dentro de você. Antes de um gigante cair fora de você, ele tem que cair dentro de você primeiro. Antes de muralhas caírem à sua volta, para o lugar que você vai viver, primeiro elas têm que cair dentro de você. Sabe por quê? Porque senão você vive apenas 15 minutos de fama. Deus não te chamou para 15 minutos de glória. Deus te chamou para uma vida de glória, uma vida de conquistas, uma vida de vitórias poderosas, de viradas solidificadas. Você terá uma vida marcada de milagres. Você não está sendo enviado para ter uma conquista em 2017, para ter um bem, para ter um carro, para ter uma pessoa que vai voltar para Jesus na sua família. Você está sendo enviado para um ano de conquistas sólidas, poderosas, que vai inaugurar o tempo de maior conquista, de maior virada, de maior vitórias na sua vida em nome de Jesus. Não é uma conquista, você será um colecionador de conquistas. Sabe? Você não pode se contentar em apenas contar um testemunho. Um testemunho revela que o melhor está por vir. Um testemunho revela um começo de algo que Deus deseja fazer na sua história. Você não pode se contentar com dias de glória que ficam no passado, que duram pouco tempo. Eu não sei se você já percebeu, todos os anos a gente costuma dar uma olhada no ano
e perceber algumas coisas que aconteceram. E às vezes a gente percebe algumas coisas que foram tão rápido. E são aqueles 15 minutos de glória. São momentos efêmeros. São frenesis que todo mundo falava, parecia que era algo que ia durar para sempre. Não se falava de outra coisa, mas vai tão rápido. Não sei se você se lembra do Pokémon GO. Diziam que acabou, agora o assunto de todo mundo é Pokémon GO. Que todo mundo só ia viver agora com seu smartphone caçando Pokémon. Mas já foi há muito tempo, não é? A gente começou esse ano com um funk que fazia muito sucesso e toda hora, em tudo que é lugar, o povo só falava disso. MC Bin Laden, está tranquilo, está favorável. Mas agora não está tão tranquilo, não está tão favorável. Porque já passou, já foi. E você pensa às vezes assim, nossa, foi esse ano mesmo? Foi. Foi um crescimento meteórico e uma descida catastrófica. Já foi, já ficou para trás. Ninguém fala mais nada. Eu quero dizer para você, os seus sucessos não são os sucessos efêmeros do mundo, porque o seu sucesso não vem de um mundo que fica numa experiência efêmera e já passou. O seu sucesso vem do Rei dos Reis, vem dos céus abertos sobre você, de um reino que é inabalável. A virada de dentro para fora te coloca dentro de um reino de conquistas inabaláveis. Você aprendeu a ter perspectiva eterna. Você aprendeu a esperar pelo melhor. Você aprendeu a realmente dominar a si mesmo. E é isso que está dizendo aqui em Provérbios 16, 32. Grandes conquistas sem controlar você por dentro pode ser uma tragédia. Mas se você está realmente livre e em paz no seu interior, você está pronto para liberar todo o seu potencial e conquistar exponencialmente. Deus quer que cada um de nós viva essa realidade. Você vai liberar todo o seu potencial em 2017. Tem limites dentro de você, tem fortalezas talvez dentro de você, tem uns carinhas lá dentro da sua alma, talvez uns Enaquins de uns 3 metros de altura, ou um Golias, que deixou você com medo, e você tinha potencial para ir, mas você não foi, porque aquelas fortalezas, aqueles gigantes não permitiram que você liberasse tudo que você tinha para liberar, tá? Eu quero dizer para você, tem mais dentro de você, tem mais, e chegou o tempo de viver o que Deus tem para você. Suas conquistas ou suas derrotas revelam sua realidade interior. Os seus dias de glória, primeiro aconteceram dentro de você, assim como os seus dias de vergonha, primeiro aconteceram dentro de você. Vamos para alguns exemplos bíblicos, vamos para a palavra de Deus. A gente vê aqui Gênesis 12, 1 e 3, a história de Abraão. Deus fala para Abraão, para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e fala, vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, faz o seguinte, sai da influência dessa terra de Ur dos caldeus, que é uma terra cheia de contaminação. Muda você, você vai a Sara, e você vai, Abraão e Sarai, sai daquele lugar e fala, olha, se você mudar, se você ir para um lugar novo, se você sair desse lugar, dessas heranças contaminadas, e você for para outro lugar, você vai ser abençoado, e a partir de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Muda por dentro. Essa mudança de Abraão não era só uma mudança geográfica, era uma mudança de coração. Porque para sair ele tinha que ter fé. E a fé é uma coisa que a gente tem que ter dentro da gente. Para sair ele tinha que se desligar de uma região, se desligar de uma cultura, se desligar talvez de relacionamentos que eram contaminados. E isso acontece aonde primeiro? Dentro de nós. E a partir daí, estamos nós aqui hoje, filhos espirituais de Abraão, incontáveis como as estrelas no céu, amém? Como a areia do mar, como a areia da praia, né, na verdade. Vamos lá. Vamos para alguns exemplos bíblicos.
Nós vemos a história de José. O que acontece com José? José primeiro ele tem que vencer a rejeição, ele tem que vencer o abandono, ele tem que vencer a imaturidade, aprender a lidar até com as promessas de Deus, como falar, aonde falar, que jeito que fala. Ele tem que vencer talvez um quê de vaidade dentro de si, ele tem que vencer aquela dor causada pela injustiça, a mágoa causada pela traição dos seus irmãos, pela perseguição. E ele então, quando ele começa a vencer tudo isso, agora ele pode habitar em qualquer lugar, porque em qualquer lugar ele habita como se fosse um palácio. E ele é tão poderoso internamente, ele é tão poderoso, tão inabalável, que os palácios tiveram que aguardar a chegada de José, e José um dia esteve lá para governar sobre toda a terra. Assim também aconteceu com Moisés, que teve que vencer o seu orgulho, a sua impulsividade. Depois, ele tem que vencer a sua insegurança, o seu medo de se apresentar diante de Faraó, ele que tinha fugido. E o medo não é algo de fora, é algo dentro. E então, depois que ele vence o seu medo, depois que ele vence, ele tem dificuldade de acreditar quem é Deus, ele vence a sua incredulidade. E depois, ele está pronto para libertar uma nação e conduzi-los para uma nova terra e uma nova realidade. A gente vê Elias tem que vencer a sua depressão, Elias tem que vencer o seu fatalismo, Elias tem que vencer os seus pensamentos suicidas, um homem de Deus. E aí então, quando ele vence os pensamentos suicidas, ele vence o fatalismo, ele vence a depressão, ele está pronto para destronar o espírito de Jezabel da nação, ele está pronto para representar o espírito profético de Deus, e em tempos além da sua vida, ele está pronto para ser uma das maiores referências proféticas que nós temos. Também nós vemos Davi vence o seu medo, ele vence a sua insegurança, ele vence o abandono, ele vence situações dentro de si sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai, lá longe, esquecido pela sua própria família. Ele vence esses gigantes, e quando ele está diante de Golias, ninguém tira ele de lá. Os seus irmãos falam assim: o que você está fazendo aqui? Esse aqui não é seu lugar. Mas porque ele já tinha vencido os gigantes dentro de si, ele sabia que o seu lugar era na frente de gigantes, e não tinha gigante que ia parar perto dele. E o Golias caiu dentro, agora Golias cai fora, é a parte mais fácil. Quero dizer para você, quando os gigantes dentro de você caem, os de fora vai ser a parte mais fácil que você vai viver. Também você tem Pedro, que vence a sua impulsividade, que vence a sua imaturidade, que vence a sua imaturidade. E aí então, depois de vencer os seus altos e baixos emocionais, a sua instabilidade interna, ele então está pronto para liderar um avivamento a partir de Jerusalém. Sabe por que talvez esse ano de crescimento foi um ano às vezes duro para você? É porque gigantes dentro de você estavam caindo, para inaugurar o tempo de maior conquista da sua história. O crescimento primeiro acontece por dentro, para depois acontecer por fora. Deus quer liberar o tempo de maior conquista da sua vida. E assim nós vemos todos os heróis da fé, assim nós vemos todos os homens de Deus de referência para nós. Você vê uma história que foi marcada por muitas dores, muitas tragédias, tempos difíceis, situações complicadas, mas ao atravessar, ao vencer gigantes internos, saía-se do outro lado alguém mais poderoso. Você vai terminar 2016 mais poderoso em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, tem gigante para cair ainda em dezembro. Não pode ficar nenhum aí dentro, nem uma muralha em pé. Amém? Aquela muralha que foi profetizada a sua queda no primeiro dia, muitas delas são internas, para que depois externamente elas caiam também. Amém? Então, eu quero agora passar por você na história bíblica de Israel, simbolizando um tempo de conquista interna, que é a tomada de Jericó. Biblicamente a gente percebe que a saída do Egito, a libertação do povo de Deus no Egito, Moisés representa Jesus, e o povo de Israel no Egito, essa história representa a sua salvação. O povo de Deus é tirado do Egito, é tirado do opressor Faraó, ele sai de um tempo de escravidão, atravessa o Mar Vermelho, seus inimigos são humilhados nas 10 pragas, e então o povo está livre para ir para uma nova terra e um novo tempo.
isso representa a sua salvação. O Mar Vermelho representa o seu batismo. E agora o caminho para Jericó e a conquista de Jericó representa a sua plenitude, representa a sua maturidade, representa conquistar uma alma livre, cheia de paz, cheia de abundância, cheia de alegria, uma alma fortalecida no Senhor, uma alma cheia da presença de Deus, transformada pelo Senhor. E então, nesse tempo de conquista de Jericó, nós temos vários ensinamentos, e eu vou para o livro de Josué, capítulo 2, sobre algumas partes importantes dessa conquista. Josué capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Versículo 2, todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Versículo 8, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu o terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, de que pouparão a vida de meu pai e minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês, os homens lhe garantiram. Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Vou lá para o versículo 23. Por fim os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Quantos podem dizer amém? O que aconteceu aqui? Esse passo importante, determinante para a conquista de Jericó, que simboliza aqui a sua alma. Aconteceu aqui alguns ensinamentos que nós vamos aprender para a nossa conquista de dentro para fora. Então, para viver a sua virada de dentro para fora, primeiro, você precisa fazer uma análise precisa da sua alma. Fazer uma análise precisa da sua alma. Versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Na Revista Corrigida fala: andai e observai a terra de Jericó. Andar significa percorrer toda a extensão. Observar significa você saber os detalhes, significa você anotar o que é mais importante, significa você fazer uma análise, fazer um relatório, fazer um mapeamento, entender o que está acontecendo naquela terra. E é verdade que um tempo anterior, 12 espias já tinham sido enviados, e agora 2 espias são enviados por Josué, e aqui eles têm uma missão a cumprir. E se a gente está falando que Jericó é a nossa alma, e se os espias são enviados para percorrer a terra, para observar a terra, para que a terra então fosse conquistada. Eu não sei se você já viu aquela expressão de que informação é poder.
Nós vivemos num mundo que informação é poder. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos conhecer os nossos inimigos. E eu não sei se você já ouviu também aquela expressão que o nosso maior inimigo é quem? Nós mesmos. E sabe, uma das piores situações que você pode ter de estar perdido, é estar perdido dentro de você mesmo. É não saber com que tipo de inimigo habita dentro de você. E aqui então, quando a terra é percorrida, quando cada detalhe é observado, quando um relatório preciso é feito, aqui nós temos uma lição, que nós precisamos nos conhecer. Nós somos de uma igreja que comissiona cada membro da família para uma missão de autoconhecimento. Aqui tem 30 semanas. Você vai descobrir por que você fica tão irado. Você vai descobrir por que o dia acaba quando alguém te dá um feedback negativo. Você vai descobrir por que é tanto relacionamento destrutivo na sua vida. Pode ter 100 pessoas boas. Se tiver um podre estragado, é esse que você vai se envolver. Aí você descobre por que você tem essa tendência. E aí então você vai descobrindo por que a fuga foi para esse tipo de vício. E você vai se conhecendo. E você vai percorrendo áreas da sua alma. É interessante que Raabe habitava dentro de uma fortaleza. E eles entram dentro da casa de Moabe. Chegou um tempo de você fazer uma caminhada, fazer uma turnê, fazer uma jornada. Você vai ser enviado para uma trilha dentro das fortalezas da sua alma. Que tipo de fortaleza é essa? Antes das muralhas caírem, elas foram conhecidas por dentro. Antes das muralhas caírem, o prostíbulo de Raabe foi visitado. Às vezes a gente tem que entrar dentro dos prostíbulos da nossa alma. Saber aonde a gente negocia os valores, aonde a gente se vende, aonde a gente deixa de confiar em Deus e começa a negociar, controlar, gerenciar. E ali então se torna uma terra de ninguém. E o diabo gosta disso. Só que quando você visita, você se conhece, você sabe como você está em cada área, você passa a ter uma força diferente para lidar com essas fortalezas. Porque nós aprendemos que nós temos lá em 2 Coríntios 10, versículo 5, que nós podemos, pelo poder de Cristo Jesus, levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. E nós temos uma autoridade, nós temos armas espirituais, nós temos poder em Cristo Jesus para destruir fortalezas. É uma visita enviada para Josué. E aqui, se Moisés representa Jesus e para Josué vir, Moisés tem que morrer. Então, Josué representa o Espírito Santo, que é enviado depois que Jesus morre e é ressurreto. E então, nós somos comissionados, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós somos libertos, a ter uma caminhada profunda com o Espírito Santo, onde ele se revela profundamente dentro de você, e ele te envia para uma jornada dentro de você. É por isso que quando Isaías viu o Senhor, lá em Isaías 6, ele percebeu que seus lábios eram impuros, porque quando nós conhecemos o Senhor e conhecemos o Espírito Santo, a nossa alma é revelada diante de nós. Se você tem crises de identidade, se você muitas vezes não percebe por que você fica tão sem controle, por que você percorre caminhos ainda que você se envergonha, porque algumas coisas lá do passado doem tanto, você está perdido dentro de você. Sabe, a história que nós estamos vivendo hoje no Brasil é algo tão difícil. Porque os inimigos do Brasil não estão fora de nós. O Brasil não tem guerras, o Brasil não tem terremotos, o Brasil não tem terrorismo, mas a gente viu um carnaval institucional acontecendo na nossa nação essa semana. É a corrupção, são governos corruptos. Dentro do Brasil, o Brasil se autodestrói, uma terra abençoada por Deus. Em nome de Jesus, você não vai ser um perdido dentro de você, destruindo a si mesmo por dentro. Você vai, em nome de Jesus, caminhar para um tempo de vencer as fortalezas da sua alma e conquistar poderosamente, porque sim, um tempo de conquistas extraordinário, sobrenatural, espera por você. As muralhas estão prestes a cair.
estão prestes a cair. Então, você vai discernir a natureza dos seus problemas, da sua alma, vai entender aonde estão essas fortalezas, vai percorrer. Você vai entrar nos prostíbulos da sua alma, e os dias desses prostíbulos da sua alma estão contados em nome de Jesus. Vão fechar tudo. Vão fechar tudo. Sabe, a palavra de Deus fala que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento, em Oséias 4:6. E às vezes a falta de conhecimento é a falta de conhecimento de Deus, a falta de conexão com Deus, que vai levar a uma falta de conhecimento de si mesmo também. Eu não sei se você já teve essa situação. Esses dias eu fui comprar um celular para minha esposa, e aí então eu fui alertado por uma pessoa, falando assim: olha, toma muito cuidado, porque se tiver barato demais, você vai comprar um iPhone por fora e um xing-ling por dentro. É só capa. Sabe, a conquista externa, sem dominar a si mesmo por dentro, sem saber o que está lá dentro, você está levando um xing-ling para sua casa. Deus não tem xing-ling para você em 2017. Você tem projeto original de Cristo para você. Nesse projeto original, tem caminhos de conquistas desenhados para você, tem portas que Deus está abrindo, tem conquistas sendo desenhadas, projetadas, que vão tocar o seu 2017. Então vamos avante. Nós vemos aqui que eles são enviados a partir de Sitim, que é a partir do quartel-general, eles são comissionados, eles vão sem alardes, espiar secretamente. Sabe, às vezes quando a gente vê um negócio lá dentro da gente, eu não sei se você já passou por isso, e aí você se assusta. Aí você faz só, esse não sou eu. Não, eu não sou assim, deixa eu explicar. E aí você fica apavorado. Só que na verdade, quando você se deparar, o Espírito Santo vai trazer uma serenidade para você. Esse é o você que você nunca conheceu. Fala para ele: muito prazer, eu mesmo. Só que você não vai ter alardes. Você vai espionar e você vai saber a partir de então a lidar com isso, e esses bichos vão ter que sair correndo. Segundo, para você conquistar essa terra, você vai precisar manter uma perspectiva otimista pela fé. O texto diz o seguinte, Josué 2, 8 e 9. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, algumas vezes. Visitar a terra por dentro, saber tudo de ruim que está lá dentro. A gente não gosta de falar de coisa ruim dentro da gente. A gente gosta de falar mal dos outros. O ruim dentro da gente a gente não gosta muito. Não é? Para a gente falar da gente, coisa ruim, a gente tem uma explicação, uma justificativa, até uma tese para dizer que não é bem assim. Para falar do outro a gente fala fácil. E aí quando nós estamos nesse comissionamento e nós decidimos que a partir da salvação, o tempo de superficialidade vai ficar para trás. Eu vou ser profundo em Deus. Eu vou mergulhar no que Deus tem para a minha história. Eu não vou ficar mais patinando e derrapando e rodeando o tempo todo. Chegou o tempo de dominar essa terra. Chegou o tempo de estabilidade. Chegou o tempo de pegar esses gigantes e botar para correr. E aí então você começa a pensar em pesquisar e conhecer. Aí você vai ter que fazer um relatório. E gente, depois do relatório todo tem que levar para Josué. Josué vai conhecer a casa da Raabe, lá dentro da fortaleza que está dentro da gente. Josué vai saber tudo que está lá dentro. E aí então o nosso Josué, aquele que nos cobre, aquele que nos comissiona na nossa caminhada de fé, que representa o comissionamento do Espírito Santo, que às vezes é um discipulador, é um facilitador da sua caminhada, e aí você vai trazer de volta, e você vai abrir o seu coração. Muitas vezes a gente pensa assim: é o meu fim, valeu, não vou sobreviver a esse tempo.
Pensa nesse povo, gente, um povo escravo, um povo que não tem armas apropriadas, um povo que saiu e ficou 40 anos no deserto. Esse povo não era preparadíssimo para a guerra, não. Era um povo improvisando no meio do deserto, cobertos pela mão de Deus, mas eles não tinham tudo que precisavam ali de si mesmos para conquistar essa terra. Era natural, era normal ter uma perspectiva, na verdade, pessimista. Mas se eles olhassem para Deus, eles não tinham o direito de ser fatalistas, eles tinham que ser otimistas. Porque o mar aberto tinha ficado para trás. Porque a nação mais poderosa da terra tinha sido humilhada pelo poder de Deus. E aqui então, dentro de Jericó, havia um cenário real. O povo estava apavorado. Uma decisão de percorrer os caminhos da sua alma e saber tudo que está errado dentro de você, é uma decisão de que você vai conquistar essa terra para sempre, amém? É uma decisão de se santificar. Se santificar é separar-se completamente para Deus. Sabe o que isso significa? Quando você decide se santificar, o inferno fica apavorado. Quando você decide que não vai ficar fazendo de conta que está tudo bem, que vai ser você mesmo, e que vai de uma vez por todas romper com laços errados dentro de você, o inferno começa a ficar apavorado, em pânico, e o inferno começa, na verdade, a ter essa atitude que estava acontecendo dentro de Jericó. Olha, o texto fala: pois temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste de Jordão com Seom e Og, os reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, e é Deus aqui embaixo na terra. Em 2016, em 2017, aonde você estiver, Ele é Deus lá na sua casa, Ele é Deus lá no seu trabalho, Ele é Deus na sua vida afetiva, Ele é Deus no seu casamento, Ele é Deus na vida dos seus filhos, Ele é Deus na sua carreira, Ele é Deus em um país em crise política, econômica e moral. Ele é Deus nos céus, Ele é Deus aqui na terra. Nós estamos ouvindo notícias de corrupção, nós estamos ouvindo notícias de que muita coisa errada estava acontecendo na nossa nação, está acontecendo uma limpeza no Brasil, e o inferno está apavorado, porque vai desabrochar uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação separada por Deus, uma nação entre jovens, cheios do Espírito Santo, vão assumir posições, vão conquistar os 7 montes, vão para as universidades ganhando jovens para Jesus, vão para as suas casas ganhando as suas famílias, vão percorrer as ruas da cidade, cheios do Espírito Santo. Ah, se você pudesse saber as notícias no inferno, quando sai aquela lista do vestibular, e o inferno fica sabendo que você vai para aquela universidade, ele fica apavorado. Sabe? Quando o inferno fica sabendo que aquele membro daquela família agora se converteu a Jesus, agora toda essa intensidade, esse potencial está nas mãos de Deus, e agora você decidiu ser profundo em Deus de verdade, o inferno está apavorado. Não sei se você já viu alguém apavorado perto de você. Incomoda, não incomoda? Às vezes as crianças, elas ficam muito apavoradas, e às vezes eu viro para o Levi, para o Samuel, e falo: para com essa confusão, não aguento. Porque eles querem causar um rebuliço dentro da gente também, não é? Aquela confusão. E às vezes o inferno está apavorado e quer causar esse pavor dentro de você também. E você vai dizer: para com essa confusão. O Senhor já nos entregou a terra. Ele é Deus nos céus e Ele é Deus aqui na minha vida também. Tempo de perspectiva otimista, tempo de aprender a encarar o seu inimigo sem supervalorizá-lo, tempo de você não se assustar mais com esses gigantes que afetam você. Sabe, eu curto muito a atitude de Davi na frente do Golias, lá na frente da batalha. Seus irmãos falam: seu presunçoso, seu arrogante, o seu lugar é cuidando das ovelhas do seu pai.
essa é a voz do inferno da rejeição, dizendo: esse trabalho não é para você, essa frente de batalha é muito para você, é muita areia para o seu caminhão. Davi tinha uma funda, mas ele deu as viagens que foi necessária para carregar o que tinha que carregar, não é? E aí, menino, moleque inútil, sai daí! Tem gente que ouviu o ano inteiro: menino, moleque inútil, arrogante, você não nasceu para esse lugar, não é seu. Tem gente que desistiu por causa disso. Davi estava tão bem, Davi estava tão otimista, Davi estava tão seguro, que ele fala: quer vocês gostem de mim, não gostem de mim, fala o que vocês quiserem, aqui é o meu lugar, se for preciso eu falo com o rei, mas eu não saio daqui, sem que esse Golias pare de afrontar o povo de Deus. Você vai assumir os lugares que Deus tem para você, porque você entendeu o que Deus tem para você. Sabe, a falta de otimismo nessa transformação faz com que muitas pessoas não entreguem para Deus as suas dores, as suas feridas, as suas vergonhas. E quando eu preparava essa mensagem, Deus falou algo muito forte comigo. Jesus não pode levar sobre si as vergonhas que você não entregou para Ele. Jesus não pode levar sobre si as vergonhas e as dores que você está tentando lidar sozinho. Jesus não pode destruir um gigante cuja guerra contra ele você não entregou para o Senhor. É tempo de ter otimismo que o Senhor, Deus dos exércitos, Ele é poderoso nas batalhas. É tempo de assumir que os inimigos vão cair. É interessante que Josué 5:1, todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor havia secado o Jordão, depois da travessia do Jordão, diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se, perderam a coragem de enfrentar os israelitas. E aí sabe o que acontece? Aí vem Josué capítulo 6, onde as muralhas caem. Mas antes disso, o Jordão teve que ser atravessado, que significa uma decisão real de arrependimento, que é quando você atravessa o Jordão, é quando você sai de um lugar e vai para o outro lugar, é uma mudança real, é uma decisão completa de você ir numa nova direção, e ir para as batalhas que Deus tem para você, ir para o caminho que Deus tem para a sua história. E aí então, o exército, o povo de Deus tinha reis ainda para se defender, eles tinham que ficar se defendendo, nem tinham chegado em Jericó e tinham que ficar se defendendo o tempo todo, toda hora tinha uma nação querendo destruir. Aí acabou o tempo da defensiva, acabou o tempo de ficar se preservando, de ficar se defendendo, e aí então o caminho da conquista foi aberto diante deles. Tem muita gente que tem concentrado todos os seus esforços em se defender, em se justificar, em ficar explicando que você não é o que o povo está falando que você é. E às vezes você tem uma agressividade na defesa. Deus está falando algo aqui para você. O tempo do ataque foi ativado na sua vida. O tempo de você ir para aquela conquista efetiva, de atacar, de dar as voltas em Jericó, chegou. Você não vai viver mais para se defender. Amém? Chegou um tempo de maior relevância na sua história. Isso é santificação. O diabo sabe que se suas fortalezas internas caírem, ele não poderá mais impedir de ser tudo que Deus sonhou para você. O corte diz o seguinte: santificação não é tanto que você tem do Espírito Santo, mas o tanto que o Espírito Santo tem em você. Então, tem a ver não com você conquistar pelos seus méritos, mas com você ser conquistado. Quantos decidem ser completamente conquistados pelo Espírito Santo aqui? Já rompemos com aquilo que não agrada a Deus. Espírito Santo, o Senhor pode nos ter por completo. Abra o seu caminho diante de nós. Quantos querem fazer essa oração aqui? Fala: Espírito Santo, tudo a partir de hoje na minha vida é para você, é seu. Amém. Agora não tem limites mais para o que Deus tem para fazer para você. Sabe, se você resistir em se entregar completamente, se você resistir em não permitir que o Espírito Santo te conquiste por completo, ficar administrando, tem gente que não quer destruir gigante, quer adestrá-los, eles são muito bravos, mas eles trazem um certo prazer, então você adestra, você bota uma coleira nele e solta só nas horas que você quiser, aí você consegue manter uma aparência de que ele não existe, porque ele está preso num lugar muito seguro que você colocou.
E aí chega uma hora que você libera geral. Quando você toma essa atitude, cuidado, porque daqui a pouco podem estar procurando sua caixa preta em algum lugar, para saber as informações da catástrofe da sua queda. Em nome de Jesus, essa não será a sua história. A sua história será de conquistas, amém? Terceiro, para você conquistar, viver essa virada de dentro para fora, é necessário estabelecer conexões estratégicas e poderosas. Josué 6, 14 e 15. A nossa vida pela vida de vocês, os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou. Era uma missão muito específica. E Raabe poderia não ser a aparência de quem eles tinham que se encontrar, mas debaixo de um comissionamento. Quais foram as bases dos envios da agenda de Josué para os espias? A agenda de Josué dizia que eles estavam sendo comissionados, que era uma missão com foco muito preciso, que eles deveriam depender de Deus, eles estavam vivendo a agenda do reino. E então eles estabelecem conexões profundas, onde eles fazem promessas e cumprem a palavra deles depois, e eles têm uma mutualidade, que é, eles são preservados e eles preservam. Essa é a agenda dos céus, uma agenda de mutualidade. Deus tem conexões poderosas para você nesse lugar. Sabe, tem pessoas perto de você que parecem não ser exatamente a pessoa que Deus colocou perto de você. Porque Raabe não era o tipo mais ideal de alguém para se procurar lá dentro, não é? Só que ela se tornou alguém da agenda do Espírito Santo, num caminho de maturidade, alguém muito estratégica para que as viradas acontecessem. Aquele tempo de você entrar e sair, chegar depois e sair antes, ocupar apenas uma cadeira, não ir junto para uma casa de paz, não estar dentro de uma célula, não estar sendo discipulado, não abrir o seu coração, não estabelecer essas conexões, acabou na sua história. Porque não tem conquistas grandes sem conexões estratégicas e poderosas. É interessante que Raabe determina o que seria preservado dentro de Jericó. Tinha coisa ruim dentro de Jericó, mas também tinha coisa boa. Porque Raabe determina o que tem que ser preservado e o que tem que ser destruído. Uma família inteira foi preservada, uma casa na muralha foi preservada. Sabe por quê? Porque Deus decidiu que seria preservado. Às vezes dentro de você tem conquistas também, que foi um tempo que você usou aquilo para o mal. Foi um tempo que aquilo foi usado em Jericó. E às vezes Deus vai trazer a redenção dessa influência, a redenção dessa habilidade, que faz parte de você. E o inferno vai ficar apavorado quando você começar a usar essas habilidades e essa influência para o reino de Deus. Eu decidi uma coisa, que a minha igreja não pode ter deficiência daquilo que Deus me deu em abundância. Aquelas habilidades que eu tenho tem que sobrar no reino de Deus. O mundo não pode ter melhor do que Deus tem. E isso tem que passar pelo filtro da redenção. E essas conexões vão dizer o que tem que ficar e o que tem que morrer. E por último, antes de ir para o próximo ponto, só uma frase para você guardar: na agenda do reino acontecem as conexões estratégicas e essenciais para a sua conquista. Quarto, então, para você viver a sua virada de dentro para fora em 2017, você vai precisar resgatar o seu lugar de valor e de comunidade. Josué 2, 17 e 18, os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a casa o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família. O que acontece aqui, gente? A casa de prostituição se torna a casa da família. O lugar de pecado se torna um lugar de proteção, se torna um lugar de preservação, se torna um lugar com a marca do sangue do cordeiro, com o cordão vermelho.
Uma mudança poderosa acontece. Agora pensa comigo. Imagina Raabe. Ela era o quê, gente? Uma prostituta. Vai ter que falar com o papai, mamãe, os irmãos. Você acha que eles moravam tudo na casa dela? Ou ela tinha abandonado a sua família, cedido a pressões, e então se corrompido na sua caminhada? Ela então ia ter que reunir todo mundo dentro de casa. Ela teria que conversar com todo mundo. Será que eles não teriam dificuldade de acreditar nela? E ela ia chegar ali e ia começar a reunir todo mundo. Ela começa a resgatar o seu lugar de valor. Ela começa a resgatar o seu lugar de comunidade. Raabe era uma pessoa de família que ela tinha abandonado. Raabe era uma pessoa de valor que ela tinha abandonado. Raabe era alguém que tinha casa, tinha pai e mãe, tinha irmãos, tinha dignidade, tinha honra. E agora ela vai ter que resgatar a sua honra. Mas ela vai ter que encarar a vergonha de cada um desses relacionamentos. Ela vai ter que conversar, ela vai ter que resolver. E o povo está chegando. E a terra vai ser conquistada. E ela não tem tempo a perder, porque vem um tempo novo na sua terra. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem mais tempo a perder. Tem um tempo novo para a terra do seu coração. Tem um tempo novo para a terra da sua alma. É tempo de colocar todo mundo dentro de casa. Tem pessoas aqui que tem que resolver coisas com seus pais, coisas com seus irmãos. Tem pessoas aqui que tem que resolver coisas com pessoas muito importantes da sua história. E é interessante aqui que Raabe, então, ela tem que resgatar o seu lugar de valor, de honra. Você consegue pensar que Raabe era uma pessoa que tinha muitos encontros com muitas pessoas naquela muralha? Passava muita gente na casa dela, todos os dias. Uma região que era um centro, uma cidade fortificada, uma cidade onde os viajantes poderiam pousar com segurança, e eles às vezes pousavam lá na casa da Raabe. E ela tinha muitos relacionamentos sem intimidade. Ela tinha muitos relacionamentos sem compromisso profundo com aquelas pessoas. E agora ela tem que voltar para resgatar os seus relacionamentos de compromissos profundos, de valor. Chegou um tempo de você resgatar relacionamentos além da superfície. Chegou um tempo de você resgatar o seu valor, a sua comunidade. Sabe, você lembra daquela queda catastrófica de Davi? O dia que o rei guerreiro não foi para a guerra, ele criou um caos. A guerra é o lugar do rei guerreiro. A família é o lugar da Raabe. E o caos estava estabelecido na sua vida. Como arrumar essa bagunça? Resgatando o seu lugar de comunidade. Resgatando o seu lugar de mutualidade. Resgatando o seu lugar de conexões profundas. As grandes viradas da sua história vai trazer parcerias poderosas. Vai trazer conversas profundas. E também, por que quando vai falar da conquista de uma Jericó que está dentro da gente? Vai falar de pai, mãe e irmãos. Porque as nossas fortalezas são construídas em cima das nossas dores e das nossas feridas. E esses são os lugares onde nós mais passamos talvez feridas, abandono e dor. É tempo de você resolver isso de uma vez por todas. É tempo de reconexão. Às vezes você não simplesmente tem coisas para resolver lá, tem coisas que você nunca falou, mas talvez tenha tido um tipo de abandono desses ambientes na sua história. Você está vivendo uma nova vida? Sim. Jesus está trazendo o melhor para a sua história? Sim. Mas isso tem a ver com aqueles que Deus plantou você, trouxe você para esse mundo também. E te deu a oportunidade de viver o que você está vivendo, e agora é tempo de resgate. É tempo de restabelecer conexões. É tempo de restaurar ambientes de intimidade e de compromisso. E eu começo a ver algo aqui, o cordão vermelho. Alguns estão falando, pastor, isso é difícil demais. Mas tem um cordão vermelho nessa casa. Com o sangue de Cristo você tem uma lembrança. Que você pode restabelecer. Que você tem poder em Cristo Jesus para reconstruir, reconectar, reestabelecer para a glória de Deus, para restaurar. Josué 6, 22, 25, você percebe que Raabe triunfou, e eu quero declarar sobre a sua vida também, você triunfará em nome de Jesus. O texto diz, Josué disse,
aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira, e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família, todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive na comunidade de Israel até hoje. Raabe agora faz parte do povo de Deus. Aqui tem uma dica, que ela ficou no 0 a 0, né? Os pecados foram perdoados, ela teve a oportunidade de recomeçar. Gente, tem muitas histórias que ficar no 0 a 0 já é um milagre. Ouvir assim: vá, os seus pecados estão perdoados. Você falar assim: o quê? Tudo que eu fiz agora já era, já é um milagre, sim ou não? Mas eu quero ler com você Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6 e 15 e 16. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Eu disse o rei Davi. Quem é Raabe, gente? Alguém disse prostituta? Não. Raabe é a bisavó do rei Davi. Quem é Raabe? Ela ficou no 0 a 0? Ela ficou só, o negativo foi resolvido? Tem muita gente que tem um saldo negativo para resolver de 2016. O sangue de Cristo está passando na sua história. Saldo liquidado, a conta vai ser paga em nome de Jesus. Mas está nascendo pessoas que vão ser usadas por Deus para uma grande manifestação do reino nessa terra. E aí o texto continua dizendo que Eliú gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Se prepare para um tempo de manifestação poderosa na sua história. Há um sangue de Cristo Redentor para a sua história hoje. Há um tempo poderoso de Deus que vai ser liberado a partir da sua redenção, do perdão de seus pecados. Mas chegou um tempo da conquista da sua Jericó. Chegou um tempo que a Jericó inteira será totalmente transformada. Ela será rebatizada. Ela terá um novo nome. Não será mais um lugar de caos. Não será mais um lugar de deuses estrangeiros. Não será mais um lugar de idolatria, de vergonha, de prostituição. Será a terra prometida. Será Canaã de Deus. Será o lugar que manda leite e mel. Será o lugar de onde vão fluir as suas maiores conquistas para a glória de Deus. Quantos querem essa marca profunda do sangue de Cristo na sua vida? Quantos querem essa marca profunda do sangue de Cristo na sua história? O sangue de Cristo. Você vai ter algo para lembrar que o sangue de Cristo está sobre a sua vida hoje. Podem ficar em pé aqui à frente. O Senhor marca a sua história hoje para um novo tempo. Eu quero declarar na sua vida que enquanto o sangue de Cristo passa sobre você, está chegando uma notícia na sua vida, que o seu pecado não é maior do que a sua cruz. Está chegando a notícia que aonde superamos o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Está chegando a notícia que não é sobre a força dos seus braços, mas que Jesus venceu. Aleluia! Jesus venceu. Está chegando a notícia que está sendo ativado o tempo de maiores conquistas da sua história.
O sangue de Cristo lembra que os seus pecados foram perdoados. Mas o sangue de Cristo lembra que um tempo da manifestação do Cristo, aquele que realiza milagres, aquele que redime a história, aquele que traz avivamento para essa terra, aquele que transforma cada lugar, aquele que tem poder para vencer aquele que a morte não deteu, ele se manifestará poderosamente na sua vida e na sua história. Que comece um novo tempo de Deus na sua vida e na sua história. Que upgrade. Olha o que acontece quando você valoriza sua restauração completa. Uma transformação poderosa acontece. Raabe se tornou bisavó do rei Davi. Ela entrou na linhagem messiânica de prostituta a uma matriarca do Messias. Algo realmente poderoso. Você está recebendo um upgrade hoje. Você está recebendo uma redenção poderosa hoje. Eu quero ler com você o que o nosso pai espiritual escreveu no nosso devocional hoje. Céus abertos. Ele disse: em Jesus você estará no lugar e no momento certo para lutar e para vencer. Esteja tão somente vigilante na palavra e firme as suas convicções. Quando damos ouvidos a temores e nos detemos às limitações terrenas, deixamos de exercer fé. E quem vive dessa maneira pode passar a vida inteira sem descobrir todo o potencial que tinha em Jesus. Você está no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa. Você recebeu muita palavra de Deus essa semana. É tempo de deixar que essas palavras conquistem você. É tempo de permitir que um tempo novo aconteça. É tempo de mudança profunda dentro de você. Epitáfio, um bispo anglicano, certa vez ele disse o seguinte: quando eu era jovem e livre, eu sonhava em mudar o mundo. Quantos aqui sonham em mudar o mundo? Quantos aqui sonham em mudar o mundo? Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então eu resolvi transformar o meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também não era possível. No final dos meus anos, procurei mudar a minha família, mas eles continuaram a ser como era. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar a minha família. Então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria o meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. A ordem da conquista está sendo alinhada na sua vida. A virada de 2016 para 2017 está trazendo um nascimento de transformadores do mundo. Está trazendo o nascimento de pessoas que serão novas pessoas, mas aonde eles pisarem, a terra será transformada. Tempo novo do Pai se estabelece na sua história. Josué 11:23, foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Quando a sua alma é conquistada, você pode avançar a partir de um lugar de paz, a partir de um lugar de alegria, a partir de um lugar de descanso. Acabou a confusão na sua história. Acabou em nome de Jesus.